Eu gostaria de compartilhar um pensamento que o Senhor colocou ao meu coração ontem. Estava com a minha esposa e o Senhor deu a resposta de algo. E eu gostaria de compartilhar um pensamento com você. Nós estávamos falando sobre união, nós estávamos falando sobre aliança, sobre relacionamento, e o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração, que se Ele me der a mesma graça que Ele me deu, que eu ministrei de manhã à noite, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus nesta noite. Aliança. Todos nós que temos compromisso com alguém, todos nós que temos compromisso com alguma pessoa, certamente nós usamos isso aqui, ó. Nós usamos aliança, que mostra que nós estamos comprometidos com esta pessoa. Exceto alguém que perdeu a aliança por algum motivo, mas rapidinho já compra outra. Quem não usa aliança não tem justificativa plausível, uma vez que ela é casada, uma vez que ela está dentro de um compromisso. E eu pensando em aliança, falando ali com a minha esposa, eu comecei a pensar como que é a nossa aliança com Deus. Por isso, eu quero levá-los a Salmos. Salmos de número 25, nós vamos ler dois textos, o verso 10 e o verso 14, e seremos abençoados. Queridos, todos nós sabemos o que é uma aliança. Porém, nessa noite eu quero chamar a sua atenção para o valor de uma aliança, para o significado da aliança. Pastor, o que é uma aliança? Olha só, a palavra aliança, ela é muito conhecida na Bíblia. Diz alguns teólogos, eu não tive a oportunidade de fazer essa contabilidade, porém, alguns teólogos dizem que a palavra aliança aparece 299 vezes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Bom, o Antigo Testamento retrata a aliança que Deus fez com o seu povo através da lei. Antigo Testamento, você já aprendeu comigo, que vivia-se o tempo da lei. Porém, no Novo Testamento, retrata a aliança que Deus fez comigo, a aliança que Deus fez com você, através de Jesus Cristo, através da graça. E a palavra graça, você sabe que é favor imerecido. Então, a aliança que Deus tem comigo e com você, no novo pacto, é através da vinda de Jesus Cristo. De modo, queridos, que a aliança, ela simboliza acordo, aliança simboliza tratado, contrato. Aliança significa pacto, aliança significa união entre as partes, entre duas partes. Você que tem um comprometimento com a tua esposa, você que tem um comprometimento com o teu marido, tem aqueles que têm até mesmo comprometimento com o seu namorado, usa aquela aliança de compromisso, né? Isso está dizendo assim, olha, eu tenho um acordo com você, viu? Eu tenho um tratado com você. Agora, a dinâmica principal da aliança é exatamente o comprometimento. A dinâmica principal de uma aliança é a fidelidade das duas partes. Quando você usa uma aliança, você está dizendo assim para o seu cônjuge, olha, eu sou comprometido com você. Quando você usa uma aliança no seu dedo, você está dizendo assim para o seu cônjuge, ou aquela pessoa que você tanto ama, olha, eu sou fiel a você. Por que você é fiel a mim? Porque eu estou usando uma aliança. Pastor, e uma aliança com Deus? Querido, todos nós que aqui estamos, temos
uma aliança com Deus. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, na introdução dessa mensagem, que Deus estabeleceu comigo e com você uma aliança, e acredite você ou não, a parte dele, ele está fazendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele é fiel. Aliás, a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Pastor, ele é só fiel? Não, ele é fiel com você, ele é comprometido com a tua família, ele supre as necessidades da tua casa. O salmista diz assim: olha, eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência. Essa é uma prova contundente de que Deus, ele é comprometido comigo e com você. A boa notícia é que ele te protege, a boa notícia é que ele te guarda, a boa notícia é que ele está com você aonde você for, a boa notícia é que ele te sustenta debaixo das tuas asas. Mas a pergunta nesta noite é a seguinte: tempo de adoração, você está cumprindo a sua parte na aliança? Pastor, aí não dá para dar glória a Deus. Nós já vimos aqui que ele é fiel, ele te guarda, ele te sustenta. Mas para uma aliança ter um significado real e contundente, precisa haver um compromisso das duas partes. Porque se uma das partes não cumprir, vai estar saindo fora do parâmetro do comprometimento. Aí a pergunta nessa introdução é a seguinte: ei, filho meu, filha minha, um dia eu fiz uma aliança com você quando eu dei o meu filho Jesus para morrer naquela cruz. E desde então eu tenho mantido a minha parte nessa aliança, eu tenho sido fiel, eu tenho te guardado, eu tenho te protegido. E você está cumprindo a sua parte na aliança? Então o negócio aqui é forte demais, é forte, Brasil. Segura. Vamos lá ver o que o texto diz. Salmo de número 25, versículo 10. Eu já sinto a graça de Deus aqui. Se você não tem um exemplar da Bíblia, alguma coisa está errada com você. Você precisa ter a Bíblia pelo menos baixada no seu celular. Mas se você não tem, hoje eu vou abrir uma exceção para você, tá? Vem comigo aqui. Salmo 25, 10. Diz o seguinte: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Repita comigo: todas as veredas do Senhor são o quê? E para aqueles que guardam a sua e os seus. Ok, vamos para o 14 agora. Vocês estão aí? Diga amém. Olha isso aqui: o segredo do Senhor, ou o que, irmãos? Então quer dizer que o Senhor, ele tem segredo. É, pastor? É. Então vamos lá. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua, e ele lhes mostrará a sua. Olha para o teu vizinho e fala assim: o Senhor tem segredos. Fala assim: mas só com quem tem aliança com ele. Meus queridos irmãos, deixa eu correr com você. Escute, o Salmo de número 25, ele tem alguns segredos. O Salmo de número 25 carrega consigo algumas minúcias que, se você ler de uma forma devocional, talvez antes de trabalhar, sair correndo, você lê lá: o Senhor é meu pastor, você não vai ver. Você só consegue descobrir os segredos embutidos nesse livro, nesse salmo, se você ler com carinho e atenção. E é isso que eu quero desvendar com você na próxima meia hora. Os segredos do Salmo de número 25. Para que eu pudesse escolher 2 versos para falar com você, eu precisei ler
todo o número 25 de Salmo, ok? Então, no Salmo 25, vai nos retratar a vida e uma jornada muito difícil que não podemos completar com sucesso se nós não tivermos em Cristo Jesus, se nós não tivermos em Deus. No Salmo de número 25, nós encontramos o salmista Davi clamando a Deus por sabedoria. Por quê, pastor? Porque ele precisava tomar decisões muito importantes. Era muita coisa que o salmista tinha que pensar, eram muitas coisas que o Davi tinha que resolver. Então ele se prostra a orar, através de clamor e súplicas ao Senhor, para que Deus pudesse lhe esclarecer, porque o salmista sabia que quando nós nos colocamos para orar, o Senhor nos responde. Eu vou repetir, o salmista sabia que quando nós nos colocamos a orar, o Senhor nos responde. Então eu não sei como você entrou aqui, querido, não sei qual é a sua indagação, não sei qual é a questão que você tem que resolver ainda esta semana. Eu só sei que se você clamar ao Senhor, eu só sei que se você orar, o Senhor responde. Porque Jeremias capítulo 3, verso 33 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ei, está acontecendo algo aqui que não aconteceu de manhã. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra profética. Se você se colocar no altar do Senhor, se você colocar a clamar ao Senhor, Deus vai te responder coisas ocultas, coisas grandes, coisas firmes que você nem imagina. Só quem acredita glorifica o nome do Senhor, do tamanho da tua vitória. Aplauda Ele também, faz barulho para adorar ao Senhor. Aleluias. No Salmo de número 25, a Bíblia nos faz entender que Davi, ele está cercado de inimigos que o odeiam, inimigos estes que preparam armadilhas dia e noite, e que deseja a sua vergonha, que deseja o seu fracasso. Os versos que lemos especificamente, o 10 e o 14, nos fazem entender que Davi agora, ele está em uma crise muito profunda. Parece algum dos senhores que adentraram aqui vieram porque foi convidado por alguém, mas está vivendo uma crise absurda. Mas escute, você não é a única pessoa que passa por crise. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários personagens que, assim como você, atravessaram por crise. Eu disse, atravessaram por crise, não permaneceram em crise, porque quem está em Cristo, Deus, Ele tira da crise uma vez que nós o clamamos. E Davi, neste contexto, ele está em uma crise profunda, de modo que ele se vê obrigado a fazer uma pausa naquilo que ele estava fazendo. Davi, ele se vê obrigado a parar um pouco com as suas estratégias de guerras, e ele começa então a observar o caráter de Deus. Davi, ele começa a observar como Deus age no meio do tempo, no meio da história. E ele diz assim, olha só, aqui o 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.
perdição. Obrigado. Aleluias. Porém, largo é o caminho que nos leva para a perdição. Então Davi, sabendo disso, começando a observar o caráter de Deus, ele fala: todas as veredas ou todos os caminhos do Senhor são duas coisas. Em outras palavras, o caráter do Senhor se resume em duas coisas nesse contexto. No que, Davi? Em misericórdia e verdade. Vocês não vão falar nada não, é? Misericórdia por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ele começa a pensar dizendo assim: poxa vida, eu estou em crise, mas a culpa não é de Deus. A culpa nunca foi e nunca será de Deus. Talvez eu não observei as suas veredas, os caminhos que são apertados, mas ele começou a observar: gente, olha, se eu entrar nas veredas do Senhor de uma forma tremenda, então eu vou viver a sua misericórdia, eu vou viver a sua verdade. Aleluias. Quantos querem viver a verdade do Senhor aqui nessa noite? Quantos querem viver a misericórdia do Senhor? Todas as veredas do Senhor são misericórdia, todas as veredas do Senhor são verdade. Para quem, salmista? Para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Davi, ele chega à conclusão que o nosso caminho, se for com o Senhor, ele é repleto de misericórdia e de verdade. Porém, tem um segredo aqui. Quem quer saber, diga amém. Ah não, eu só respondo se você falar amém direito. Quem quer saber, diga amém. Esse segredo que o salmista está dizendo que o Senhor tem, em meio à sua caminhada, em meio à sua vereda, não é para qualquer um, não é distribuído de bacia, não é para quem acha que é e não é pipoca nenhuma. Os segredos que o Senhor tem para revelar para alguém é com quem tem a aliança com Ele, aleluias, com quem guarda a sua aliança. Está aí o motivo. Talvez você entrou aqui procurando uma resposta do Senhor. Fala comigo, porque o meu vizinho da esquerda desenvolve, porque o meu vizinho da direita consegue se sobressair e eu nunca saio do lugar, eu não desenvolvo, eu não consigo deslanchar na minha vida. Como que está o seu comprometimento com a aliança com Deus? Porque Deus, ele só pode ter segredo. Deus, ele só pode ter um xodó, um carinho com quem tem compromisso com Ele, filhão. Se você não guarda os seus mandamentos, se você não guarda a sua lei, automaticamente você não guarda e não tem aliança com Ele. Aí o texto continua, olha isso aqui, pelo amor de Deus. O segredo do Senhor é com aqueles que temem a Ele, e lhe mostrará a sua aliança. Aportuguesando, queridos, se você é uma pessoa que tem comprometimento com Deus, Deus, Ele tem um segredo para te revelar nessa noite. Eu quero ser usado como profeta de Deus na sua vida. Se prepare, tempo de adoração. Aqueles que têm uma vida de relacionamento com Deus, aqueles que têm uma vida de renúncia do pecado, uma renúncia do mundo e das coisas que nele há, se prepara, porque a partir de hoje Ele revela alguns segredos para você. Se prepara, porque a partir de hoje Ele tem coisas grandes e firmes que você nem imagina. Ei, pastor, vim no culto errado, porque eu estou assim assado, pastor, e eu não me enquadro nesse contexto. Eu tenho sido infiel na aliança com Deus. A boa notícia
é que Deus não te trouxe aqui à toa. A boa notícia é que Deus te trouxe aqui para dizer que hoje é noite de concerto. A boa notícia é que os mesmos segredos que Deus tem para revelar com o seu irmão aí, que já está vivendo essa aliança, Ele tem para você também. Basta tão somente você orar, basta tão somente você se consertar nessa noite. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? A pergunta que não quer calar, embora retórica, mas contundente: você tem uma aliança com Deus? Pastor, não tenho aliança com Deus, nunca fiz. Hoje é noite de você fazer uma aliança com Deus. Se é que você quer que Ele se revele para você com alguns segredos. Pastor, eu fiz uma aliança com Deus lá atrás, pastor, porém eu não tenho cumprido a minha parte na aliança. E aí, pastor? E aí que Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele disse: nessa noite, você se consertar seu altar, Ele restabelece uma aliança com você. Isso não é tremendo? Isso não é fantástico? Isso não merece uma salva de palmas para Ele? Ô glória! Escute, eu quero aqui rapidamente usar a figura física de uma aliança para mostrar para você algumas verdades. Eu quero lhe mostrar o simbolismo real da aliança para que nós possamos ser abençoados. Eu peço licença para minha digníssima esposa, que eu vou retirar minha aliança por alguns momentos aqui. Amém, pastora? Eu preciso pregar, ajuda eu. Eu só vou tirar se você disser amém aí. Amém. Glória a Deus. Então, ó, tô tirando a minha aliança, porque, ó, quem tem compromisso não tira aliança por qualquer coisa não, tá? Mas a causa é maior aqui. Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? Então aqui, ó, aliança. Ela tem 3 aspectos. Sim. Ela tem a parte de fora, ela tem a parte lateral e ela tem a parte de dentro, ok? Isso aqui é uma aliança. Você que está em casa, tá? O microfone ficou mudo um pouco, mas já voltou. Você consegue acompanhar? Tá vendo a aliança aqui? Você que está em casa? Até hoje você pensou que ela só tinha a parte interna e a externa. Talvez o que você não sabia é que ela tem a parte lateral também. É claro que aqueles que são mais abençoados monetariamente, a parte lateral é mais grossinha. Mas como eu sou pobrezinho, eu sou rico em Cristo, a minha é bem fininha, quase não tem lateral, tadinho de mim. Mas Deus pode usar a tua vida para me dar uma nova. Aleluia. Eu não vejo nenhum glória a Deus, né? Glória a Deus. Quem falou glória a Deus? Levanta a mão. Ah, você não vai. Quem? Ah, foi você, Cleito. Então receba aí, ó, aliança para o pastor. A pastora quer com a pedrinha de diamante. 21 anos de casado. Aleluia. Olha aqui para mim. Olha que vocês estão aí, diga amém. A aliança tem uma dinâmica incrível. Parte externa, parte lateral e parte interna. Isso para ilustrar 3 aspectos importantes de uma aliança com Deus: temor, conhecimento e intimidade. Como assim, pastor? Presta atenção. Ai, que pena que o meu microfone deu pau. Eu queria as minhas 2 mãos livres aqui, mas vamos lá. Ó, a parte externa da aliança, essa parte aqui, significa o temor. Repita comigo. A parte externa da aliança significa o temor. Então, a face externa, essa parte de fora aqui da aliança, é que protege o seu dedo. Por quê?
Porque essa parte de fora da aliança, ela pode sofrer atritos. Por isso ela simboliza o temor. Olha só, se eu coloco a aliança, presta bem atenção. Olha como ela protege o meu dedo, ó. Antes de pegar o meu dedo, pega a aliança. Por isso que a parte externa da aliança fala de proteção, ao passo que ao mesmo tempo fala de temor. E aí, pastor, e aí que não basta termos intimidade com Deus e perdermos o respeito por Ele, e perdermos o amor e o temor por Ele. Precisamos sim amar o Pai e respeitá-lo como superior das nossas vidas, e também com temor na dinâmica da aliança. Não é ter medo. A palavra temor não significa ter medo. A palavra temor significa ter respeito. Eu não uso uma aliança porque eu tenho medo da pastora, embora de vez em quando dá um pouquinho. Mas não uso porque eu tenho medo, uso porque eu tenho respeito. Vocês estão aí? Diga amém. Então tem gente, irmão, que quando passa a ter intimidade com alguém, perde o respeito. Eu disse aqui de manhã, vou repetir. Alguém me disse que existe uma cantora famosa, gospel, que ela se casou e com 1 ou 2 meses se separou. Nem isso parece. Você que acompanha os fuxicos gospels da vida, você deve saber de quem eu estou falando. Aí quando eu fiquei sabendo, eu fui ver, né? Curioso. Aí eu fui ver a cantora, o depoimento dela. Ela falou assim: gente, eu sei que tem muita gente me batendo, eu sei que tem muita gente jogando pedra em mim, mas o que vocês não sabem é que o príncipe virou sapo. A partir do momento que eu pus a aliança e comecei a ter intimidade com quem era o meu namorado e passou a ser o meu esposo, começou a ter falta de respeito. E pelo que ela deu a entender, houve até agressão. Então, senhores, tem gente que quando coloca uma aliança e começa a ter intimidade, perde o respeito. Mas com Deus, quanto mais o conhecemos, quanto mais passamos a ter intimidade com Ele, mais nós o tememos, mas nós temos respeito por Ele. Deixa eu fazer uma conexão aqui, Lucas capítulo 15, para você entender. Lucas capítulo 15 está falando de algumas coisas perdidas. Tem ali a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida. Mas 15 e 22 aqui, a partir lá do 11, está falando do filho perdido, do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou e demonstrou temor ao seu pai, pedindo-lhe que o tratasse como um escravo, porque tinha pecado e não era digno de ser recebido como filho. Olha o que o pai disse. Mas o pai disse aos seus servos, dá um glória a Deus adiantado aí, vai. Oh, glória. Dá mais um glória a Deus adiantado aí, vai. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias no pé. Pondo-lhe um anel na mão, pondo-lhe um anel na mão, pondo-lhe um anel na mão. E aí, pastor, e aí que aquele anel era o sinal que o filho não seria um escravo do pai, porque filho é filho. Isso mostra respeito, isso mostra temor. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite, querido. Quando você usa uma aliança
e você está dizendo que você é relacionado com Deus, você tem um compromisso com Deus, você já não vive mais na escravidão. O filho pródigo, ele se aprofundou no pecado. A Bíblia diz que ele desejou comer as alfazemas dos porcos, mas quando ele teve temor, aleluias, quando o temor bateu no seu peito, ele disse assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos seus filhos, mas por favor, faça-me como um dos seus jornaleiros. Outras traduções: deixa eu ser pelo menos um do seu escravo. Aí o pai disse: quem é filho é filho. O importante do filho é o temor. Então, meu filho, se prepara aí, porque o fato de você ter se arrependido, o fato de você ter tido temor, anula todo o fato de você ter perdido a sua parte na herança. Anula tudo. E agora eu te dou novas vestes, e eu te dou um anel de comprometimento. Eu te dou uma aliança para você, dizendo que você jamais, filho, será um escravo do teu pai, porque você é filho, e quem é filho é herdeiro, quem é herdeiro é co-herdeiro, quem é co-herdeiro é participante das coisas do Senhor. Ah, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E aí, pastor, escute, Deus, Ele nos ama muito e perdoa todos os nossos pecados, nos aceitando como somos, mas nós precisamos aprender, queridos, a temer ao Senhor como Deus, como Supremo, como Rei, como Majestade. Você precisa aprender a temer ao Senhor. Deixa eu liberar algo profético para a tua vida aqui. Se você decidir renovar a tua aliança com Deus hoje, todos os atritos Ele vai te proteger. Nada que pode vir do externo vai poder te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está revestido com a aliança de Deus. E quem está revestido com a aliança tem temor, e quem tem temor é protegido por Ele, é protegido por Ele. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor, e aplauda nessa noite do tamanho da tua vitória. Ter uma aliança com Deus é temer ao Senhor. Deus, Ele merece ser temido, então nós devemos o respeitar. Muito bem, pastor, o senhor falou da parte externa da aliança. E a lateral, pastor? Vou falar agora. Pergunta para mim: e a lateral, pastor? A parte lateral da aliança significa conhecimento. Sim, a face lateral da aliança é a que mostra a espessura dela e simboliza o conhecimento. Então, o que você precisa entender, tempo de adoração, que à medida que nós aprendemos a ter intimidade com Deus e termos Deus como nosso Senhor, como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós aprendemos muito em nossa vida e temos que crescer no conhecimento. Deus, Ele quer que o seu povo tenha conhecimento, porque o profeta Isaías diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 6, olha o que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está aqui, olha lá, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí
ele faz um convite libertador. Vou voltar aqui para o 3, deixa eu ver se eu consigo voltar no meu, aqui, isso. Olha o convite que ele faz, olha lá, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu vou contar até 3, você vai ler isso comigo, que é muito lindo. 1, 2, 3. Querido, a parte lateral da aliança, ela nos diz sobre a gente conhecer ao Senhor. Agora, não basta apenas conhecer ao Senhor. Nós precisamos continuar conhecendo ao Senhor. Por isso que o profeta Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que eu tenho dito para você, tempo de adoração. No culto de quarta e no culto de domingo, você vem aqui pegar uma orientação para passar a semana, mas não é o suficiente para você conhecer ao Senhor. Você precisa estudar a palavra, você precisa ter devocional com Deus, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Irmãos, e conhecimento é algo assim fantástico. A única coisa que você vai levar com você na sepultura é o seu conhecimento. E o conhecimento nunca se esgota, você nunca aprende tudo. Por exemplo, agora, ontem, nós voltamos a fazer faculdade de novo, fazer outro curso superior de bacharel, de teologia. Para quê? Para não falar borracha para você, para trazer algo fresco, algo especial para você. Alguém falou: louco, pastor, mas o senhor conhece tanto a Bíblia, o senhor sabe demais. Nunca é suficiente. Nós precisamos sempre conheçamos e prossigamos. O segredo, irmãos, da dinâmica da lateral da aliança é essa palavrinha aqui, ó, prossigamos. Tem gente que fala assim: pastor, eu fiz 1 ano e meio de escola bíblica dominical e eu estou pronto. Está pronto coisa nenhuma, cara pálida. Eu vou dar no C. Você precisa sempre estar melhorando. Os obreiros precisam estudar a Bíblia, irmãos, para que você não possa ser levado por falsas doutrinas. Olha o que o John Wesley diz. Ele diz o seguinte: precisamos ter coração aquecido e mente esclarecida. Precisamos ter coração aquecido e mente esclarecida. E aí, pastor? E aí que o diabo ele gosta que as pessoas fiquem na ignorância para pecarem mais, para ser enganada por ele. Pois o conhecimento, querido, acredite você ou não, é libertador. Olha como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não tem como você conhecer a verdade se você não sentar para aprender. É o que eu tenho dito, tem gente que quer levantar para ensinar, mas não quer sentar para aprender. Então Deus está dizendo para alguém aqui: olha, eu já disse para você que tem um ministério na sua vida. Eu já disse para você que eu vou te levar para os 4 cantos do mundo. Mas você precisa ter o conhecimento. Você precisa se relacionar com a parte lateral da aliança. Pastor, mas como conhecer a Deus? É mesmo possível conhecer? É possível sim, queridos. É possível. Porque o Senhor, Ele se revela e se apresenta para nós e nos faz conhecido. Tantas pessoas conhecem tantas as coisas, tem tantos diplomas,
mas não tem o mais importante, que é o conhecimento do Deus, o arquiteto da vida, o autor da salvação. Então Deus está dizendo para alguém aqui: olha, eu preciso que você renove a sua aliança comigo. E relacionar a aliança comigo tem a ver com a minha proteção, parte externa, tem a ver com o temor, mas tem a ver com o conhecimento. Eu preciso que você se dedique mais em me conhecer. Eu falei aqui de manhã, ainda bem que eu lembrei para falar agora também. Uma aliança só dá certo, o meu relacionamento com a minha esposa só dá certo quando eu prossigo em conhecê-la. Tem gente, irmãos, que não quer saber de conhecer o seu esposo, não quer saber de conhecer a sua esposa. Tem gente que está casada há 5 anos, 7 anos, 8 anos, mas não sabe a vontade da sua esposa, não sabe os desejos do seu esposo, não sabe o que a tua esposa gosta, não sabe o que o teu esposo gosta. Não tem a parte lateral da aliança. Você precisa conhecer quem está do seu lado. Como você pode satisfazer quem você ama? Como você pode surpreender as expectativas de quem você ama sem você conhecer? Fala para mim. Graças a Deus, faz 21 anos, quantos anos? Quantos anos? 21 anos, que Deus deu uma grande vitória para a pastora Leninha, que sou eu, aleluia. Ela prometeu que vai fazer um culto de ação de graça, até hoje está devendo para Deus. Ela se sente muito honrada, ela se sente muito abençoada por Deus. E aí, como que eu contribuo isso? Eu procuro saber as vontades dela. O que você quer comer hoje, mozão? Irmãos, eu estou falando isso para descontrair, mas vê se não tem sentido, vê se não tem cabimento. Como você pode surpreender a pessoa amada se você não conhece? Quem não conhece quem está do seu lado, não sabe o que ela é capaz de fazer por você. Vamos trazer isso para Deus? Se você não conhece a Deus, você não sabe, você não tem ideia o que Ele pode fazer por você. Se você não conhece os desejos de Deus, se você não sabe a expectativa de Deus a seu respeito, você não tem como agradá-lo. Então Deus está dizendo para alguém que estou terminando com você: você precisa se relacionar comigo, filho meu, com a parte lateral da aliança. Você precisa me conhecer mais. E aí, pastor? Última parte da aliança. Quem quer saber, diga amém. A parte interna da aliança, que vai falar, Rose, de intimidade. Parte interna da aliança fala de intimidade. Por quê, pastor? Porque a parte interna da aliança é que dá contato com o nosso corpo. Presta atenção. Por quê que a parte interna fala de intimidade? Porque a aliança fora não tem contato comigo. Agora, quando eu coloco a aliança, ela começa a se relacionar comigo. Ela começa a tocar em mim. Então a parte interna fala de intimidade. Quando temos uma aliança com Deus, passamos a ter intimidade com Ele. Pastor, o que é intimidade? É ter conhecimento próximo de alguém. O que é intimidade? É ser amigo, é saber respeitar a pessoa, é tratar bem e ser tratado bem, é tratar com carinho e ser tratado com carinho. Isso é ter intimidade. Então, tempo de adoração, quando você que é casado está colocando a sua aliança, você está dizendo assim: eu tenho intimidade com a minha esposa, e só eu tenho intimidade com a minha esposa. E quando você coloca a sua aliança com Deus, Deus está dizendo assim: ah lá, meu filho, ele tem intimidade comigo, e só comigo.
Sabia que tem coisa, irmão, que você só pode contar para Deus? Você sabia disso? Vai contar para aquela tua vizinha fofoqueira, para ver o que vira do seu segredo. Vou dizer uma coisa que talvez você não sabia aqui. Irmão, esse negócio de amigo é fantástico. Todo melhor amigo também tem um melhor amigo, que não é você. Então, eu vou te contar um negócio que você é minha melhor amiga. Você guarda segredo? Aí ela chega na melhor amiga dela. Isso serve para homem também. Então, irmãos, tem coisa que você só pode contar com Deus. Tem intimidade que você só pode ter com Deus. Então, para nós termos intimidade com uma pessoa, nós temos que conviver muito tempo junto. Aí eu faço uma pergunta para você, por favor, não me responda. Quanto tempo dessa semana você se relacionou com Deus? Quanto tempo de oração você tirou essa semana? Quanto tempo de leitura da palavra você tirou essa semana? Agora, como você quer ter intimidade com Deus? Como você quer sentir sensações gostosas? Porque, irmãos, é incrível, tem gente que entra na igreja, entra culto e sai culto, não sente nada. Não esboçam uma reação, não falam glória a Deus, não falam aleluia, não levanta a mão quando o pastor pede, não aplaude quando o pastor pede. Fica com a cara feia, parece aquele sapo que foi batizado no vinagre no dia de enchente. Por quê, pastor? Porque como que eu posso sentir alguém se a aliança está fora? Irmão, essa ilustração é forte demais. Se a aliança está fora, como que você pode ter intimidade? Então Deus está falando aqui para alguém, para terminar: ei, eu quero ter intimidade com você. Para algumas pessoas Deus está falando assim: ei, eu quero voltar a ter intimidade com você. Para algumas pessoas Deus está dizendo assim: ei, eu tenho saudade do tempo que nós passávamos juntos. Aleluia. Eu tenho saudade do tempo que você se dedicava para mim. Escute, uma nota, eu anotei aqui. Jesus veio ao mundo para mostrar que o Deus que Israel via tão severo e distante era um pai. Por isso, Jesus ensinou a orar, chamando a Deus de Abba. Abba, Pai, que no aramaico significa papaizinho, ou paizinho, ou painho, Jailma. Eu perguntei aqui de manhã, Jailma, está aí? Está na salinha? Eu perguntei aqui de manhã, de onde é essa expressão painho? Aí apontaram para a Jailma, que ela é da Bahia. Então, painho, quando eu tenho intimidade com Deus, eu posso chamar ele ô painho, ô papaizinho, ô paizinho. Abba, Pai, é uma expressão usada para falar assim: Senhor, Tu és o meu Pai. Se nessa noite você resolve ter uma aliança com Deus, eu lhe convido também para você poder ter intimidade com Ele. Meu querido irmão, família, tempo de adoração, faça ainda hoje uma aliança com Deus, para ter o privilégio de chamar Ele de seu Abba Pai, do seu papaizinho, do seu painho. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.